a gente começa dando um certo sabor aqui no Band News, segunda edição em Frequência Baiana, já que às vésperas do aniversário de Salvador, a gente vai falar um pouco sobre a culinária desta cidade, que em maior ou menor grau tem um pouco do que se prepara em várias partes da Bahia, não é isso? Rapaz, pense no ponto fraco dessa pessoa aqui, é gostar de comida baiana, de comida de praia, mas se tem essa coisa, quase essa entidade que a gente chama de comida baiana, dessa comida aqui de Salvador, que vem de tradições africanas. Por outro, tem também coisas como as comidas do sertão, do recôncavo. Ó, deixa eu parar aqui porque eu já tô cheio de água na boca, viu? E a comida que tem uma relação muito forte, né, com a nossa cultura, com a nossa história, e, claro, fonte de prazer também para quem vive em Salvador. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas inspirações que trazem a cultura e a história da nossa cidade, essas inspirações que acabam chegando de alguma forma à nossa mesa com os nossos dois convidados. Hoje o Frequência está em dose dupla, a gente está aqui com o historiador e professor de gastronomia do Senac Pelourinho, Elmo Alves, que atua no Museu de Gastronomia Baiana. Muito boa noite. Boa noite. Estamos também aqui com o chefe Marcelo Fujita, ele que tem um trabalho junto à culinária andina e japonesa, mas também conhece essa culinária movida a dendê. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, boa tarde. Muito bem-vindos aqui ao Frequência Baiana. A gente ouve falar muito em culinária baiana, mas será que a gente pode... Existe alguma fronteira, algum limite, alguma delimitação para o que seria talvez uma culinária soteropolitana ou não? Como é que vocês pensam nisso aí? Bom, primeiro, quando a gente fala de culinária, a gente fala de cultura. Quando fala de comida, fala de cultura. Ou seja, a cultura material de um povo, né? Um conjunto de signos, significados sociais que representam o modo de ser e de agir desse povo. Porque através da preparação de um prato, traduz um conjunto de modos de fazeres, de técnicas, de conduta, que traduz a prática dessa civilização, desse povo, dessa sociedade. E quando a gente fala em comida baiana, a gente fala de identidade, a ideia de pertencimento. E principalmente essa comida baiana da Sexta-feira Santa, que é a comida que ela é baseada no dendê, ela é uma comida tipicamente do recôncavo baiano, ou seja, do côncavo que cerca a Baía de Todos os Santos, né? Salvador, Santa Amaro, Cachoeira, Maragogipe. É uma comida que através da implantação do dendê, ela é muito forte nessa região. Então podemos sim dizer que é uma comida soteropolitana, já que Salvador é a matriz de tudo isso, é o porto, né? O costume de... Você falou, por exemplo, sobre alguns costumes da sexta-feira, né? Isso. Esse costume de não comer, por exemplo, caruru só pode comer caruru com azeite doce na sexta-feira. Como é que algumas tradições que a gente percebe que vêm do candomblé acabam se relativizando um pouco por tradições até cristãs que acabam de alguma forma também mandando ali na nossa mesa numa sexta-feira? Com certeza. A mesa, na verdade, ela é o ambiente das manifestações culturais de um povo. Então, quando nós falamos em comida baiana, nós temos dois momentos e duas influências extremamente marcantes. Uma influência judaica cristã, que tem o peixe como símbolo do cristianismo, né? E uma influência africana que tem o dendê como elemento principal. Sendo o peixe o símbolo do cristianismo, nada mais do que justo de que na Sexta-feira Santa, que marca a paixão de Cristo, comesse o peixe como uma prova de fé. E o dendê, ele acaba sendo incorporado pelas sinhais, pelos senhores, e passando a fazer parte da dieta desses senhores, e nascendo assim as muquecas e as derivações de pratos à base de dendê que acabaram sendo servidos na Sexta-feira Santa. Aí entra uma dualidade, né? Comer dendê na sexta-feira, que é de Oxalá, mas assim, o adepto do candomblé, ele vai manter essa restrição, porque o sentido religioso para ele é muito maior, né? Mas assim, por isso que nós temos o hábito de na sexta-feira comer peixe e comer com dendê, porque há uma fusão cultural entre essa visão cristã e essa visão das religiões de matriz africana. Tá vendo que o prato que você come diz muito sobre a sua história, da onde você veio? Agora, Marcelo, a gente sabe que você tem um trabalho junto à gastronomia japonesa, também à gastronomia peruana, e a gente sabe que você também atua aqui no mercado de Salvador. Como é que você dialoga com a culinária, com a gastronomia local, com toda essa carga histórica que a gente tem em nossos pratos? Como é que acontece esse diálogo do seu trabalho com a nossa culinária, com a nossa gastronomia? Eu faço uma cozinha mais prática, né? Inclusive estou tendo uma aula aqui, estou impressionado. Eu acho que o mais importante de tudo para unir é o peixe.
o pescado, né? Eu trabalho com muitos pescados e de uma forma ou outra ela liga todas as culturas, né? A gente está falando em gastronomia japonesa ou peruana. Hoje lá no Ocho a gente faz uma fusão dessas duas gastronomias e também a gente tenta trabalhar com produtos locais, né? Regionais, porque eu tenho que adaptar, porque aqui no Brasil talvez chegue em São Paulo alguns produtos peruanos, né? Como as pimentas, alguns tipos de batatas, e aqui em Salvador é um pouquinho mais difícil a gente encontrar. E assim nós temos que adaptar com as pimentas regionais, né? Pimenta dedo de moça. Porque entra o fator paladar soteropolitano na história também, né? O soteropolitano que vai ali consumir aquele prato, aquela comida. Exatamente. Apesar da comida vinda do Peru, a receita vinda do Peru, do Japão. Agora, a nossa forma de comer o pescado é bem diferente, é com muito tempero, com muitas outras coisas envolvidas. Isso perde um pouquinho do paladar do peixe em si. Vocês orientais comem de outra forma, bem diferente. Não é tão diferente, né? Pra gente, a gente tenta... A gastronomia, tanto peruana quanto japonesa, existem diversas formas de se fazer o peixe, né? Para os soteropolitanos, é mais fácil a comida japonesa você sempre pensar no sushi ou no sashimi. Mas a gastronomia japonesa, ela é muito intensa também nos sabores, né? Existem vários pratos de pescados que são cozidos com vários tipos de molhos. Caldos de peixe, caldos à base de shoyu, né? Bases de shoyu também. E que também transformam o paladar do peixe fresco, que é totalmente diferente de você comer um peixe fresco do peixe assado ou cozido. Durante algum tempo, a gente teve aqui em Salvador várias casas de comida japonesa em especialidades diversas, que dava a entender que o soteropolitano estava com uma certa abertura a essa comida, a essa tradição. É mais fácil dialogar com a culinária de diversos lugares num ambiente como esse? É fácil, porque a aceitação do baiano é muito grande. O que eu sinto, eu sou um paulistano, né? Morei um tempo fora e quando eu voltei, eu vim aqui para Bahia, aqui para Salvador. A aceitação do baiano é muito grande. Eles têm uma curiosidade enorme de conhecer novas culturas, novas gastronomias. Então isso fica mais fácil. E para a gente que faz a comida, a gente também tem que adaptar também um pouquinho ao paladar do baiano. Então, uma coisa curiosa, porque a gente falando tanto em comida baiana, nessa comida baiana tem muito improviso associado, né? Até na formação histórica, eu acho que o Elmo pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Que os negros que vieram para cá não encontravam determinados ingredientes pátrios, vamos dizer assim, então tiveram que também ser criativos. A criatividade, essa coisa do improviso está muito ligada ao trabalho na gastronomia em si, não? Isso tem também a ver muito com o povo japonês, né? Passando por guerras, eles tiveram que transformar os alimentos, né? Não existia refrigeração antigamente, então se comia muito peixe salgado, muitos crustáceos salgados, né? Para que isso conservasse os alimentos, né? O sushi é um exemplo muito grande, porque existiam as colheitas de arroz, que não eram toda hora que se fazia, era uma vez ao ano, e aí para você conservar o arroz, você fermentava o arroz, entendeu? Então fazia essa fermentação do arroz e com isso surgiu o sushi, que é o arroz fermentado com uma fatia de peixe em cima. Na época o peixe era mais fácil de você ter, então você cortava o peixe fresco e colocava em cima do bolinho de arroz fermentado. E aí, exatamente. Eu imagino que a gente também aqui na Bahia, né, puxando a sardinha para o nosso lado, quase literalmente a sardinha para o nosso lado, a gente também deve ter histórias curiosas envolvendo a criação de pratos aqui tipicamente nossos, né? Tem alguma que você lembra aí de cara? Assim? Com certeza. Na verdade, assim, quando a gente tocou no assunto gosto, né? Gosto é uma construção cultural, né? Em primeiro momento, o gosto é uma construção cultural, né? Nós somos educados e socialmente transformamos esse gosto, ou seja, nós gostamos daquilo que nos foi ensinado a aprender a gostar e com o passar do tempo, com o conhecimento de outras culturas, né? Com a vivência em si, nós rompemos com a infância e desenvolvemos um gosto mais eclético. A cozinha
em todo sentido, seja ela japonesa ou baiana, ela sempre é fruto de ressignificações e transformações culturais. Primeiro pelo meio, né? O meio geográfico em si, o meio ambiente determina isso. Segundo, a necessidade. E terceira, a inventabilidade, ou seja, a genialidade de quem a produz. A cozinha baiana não é diferente. Eu defino, na minha ousadia, a cozinha baiana como 3 vertentes. Uma vertente de subsistência, que é um primeiro momento de colonização, onde se teve que comer realmente aquilo que os índios dispuseram para os portugueses e negros que vieram através da escravidão a comer, tipo curau, preparações à base de milho, né, algumas fermentações, o peixe muqueado, que hoje derivou para a muqueca. A muqueca nasceu do moquém, né? O peixe, o nome muqueca vem de moquecar, o muquear, que era o peixe que era assado, envolto em folha, e depois ele acabou virando um escaldado, por causa da influência portuguesa e a influência africana do dendê. Então, toda a culinária ela sofre ressignificações e transformações. E a culinária baiana não foi diferente. Então, ela tem essa vertente de subsistência, que é do primeiro momento de manter sua sobrevida. Ela tem uma vertente religiosa, ou seja, a necessidade de manter um culto religioso que em África, eu falo em África porque a gente está falando de continente e não na África, que é um país, ela teve a necessidade de manter seu culto e suas práticas de oferenda. Claro, que aí você pergunta, uma comida baiana nasce de uma comida religiosa? Toda comida de dendê é uma comida de santo? Não. Muito das comidas que nós chamamos de santo são apropriações, né? São ressignificações, foram junções. E a influência portuguesa e indígena, ela foi muito forte na preparação. E aí citamos a muqueca, a própria nossa feijoada, ela é uma modificação, né? Entre outros pratos, o vatapá, o caruru, que o nome é indígena, mas o prato, na verdade, faz alusão ao prato africano, o amalá. São inúmeras as modificações. Nós estamos hoje falando sobre culinária baiana e também trabalhando um pouquinho sobre a própria culinária japonesa, andina. Hoje o assunto é comida, culinária. Estamos falando sobre gastronomia. Nas vésperas aí do aniversário de Salvador, estamos aqui recebendo os nossos entrevistados de hoje, o chefe Marcelo Fujita e também o historiador e professor de gastronomia do Senac Pelourinho, Elmo Alves. Você que está acostumado com seu macarrão instantâneo, a fazer misturas aí com miojo, fica ligado que a gente tem muito mais dicas para dar ao longo dessa edição. E na véspera do aniversário de Salvador, nós estamos falando sobre a comida baiana, suas influências e também ritos. Em nosso estúdio, nós estamos conversando com o historiador e professor de gastronomia do Senac Pelourinho, Elmo Alves, e o chefe Marcelo Fujita. Marcelo, você se diria um caso isolado ou há mais gente que, mesmo fora daqui, incorpora influências da culinária de Salvador? Incorpora. Tem gente, não só aqui, eu posso falar de São Paulo, que eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu sou paulistano e eu vejo lá, assim, muitos chefes, amigos meus, a gente tem uma comunicação muito grande e eles perguntam o que está rolando, o que está acontecendo aqui, o que pode ser usado para fazer essa fusão, né, da gastronomia japonesa com a baiana. Então, assim, a gente tenta inovar sempre e eles estão sempre antenados com o que está acontecendo aqui também. Eu li uma entrevista sua que você dizia que você curte ervas, frutas, várias coisas daqui, mas o que te apaixona mais, assim? O que você diz assim, eu vou jogar uma baianadazinha aqui nesse prato que eu estou fazendo? O que mais te apaixona? Eu gosto, na verdade, eu gosto de tudo. Eu sou apaixonado pela gastronomia baiana. Não tenho esse conhecimento histórico que fiquei super curioso e vou começar a estudar. Mas, assim, eu gosto, assim, desde as pimentas, as frutas regionais, né? Eu acho que a Bahia, Salvador, a gente tem muita coisa a pesquisar, a inovar na nossa gastronomia, na minha principalmente, né? E a gente consegue fazer pratos interessantíssimos, né? Com, assim, eu nunca tinha usado, por exemplo, leite de coco, que é uma coisa que tem no Brasil todo, né? Mas o leite de coco natural. E eu tenho usado lá no restaurante, tem dado muito certo, né? São coisas bobas que, assim, para a pessoa que vem, o chefe que vem de São Paulo, o cozinheiro que vem de São Paulo,
ele tem que dar uma voltinha ali na Barroquinha, né? Que é super interessante, porque nosso mundo lá de São Paulo, não menosprezando nada daqui, pelo amor de Deus, porque eu sou apaixonado, quero enfatizar isso, mas lá em São Paulo a gente consegue muita coisa com mais facilidade, né? Você vai no Mercado Central, você consegue tudo do mundo todo até, né? O melhor pescado, a melhor carne, a melhor ave, os melhores vegetais, as melhores verduras, os melhores grãos, né? E aqui você tem que ser curioso, você tem que dar uma andada, você tem que pensar, mesmo não conhecendo o que você está vendo, a gente compra, leva para o restaurante, faz alguns testes com isso. E aí tem os nossos clientes fiéis, que são as nossas tem cobaias. Que ter as cobaias, né? Se quiser chamar a gente também para cobaia, né? Vocês estão convidados. A gente vai, eu tô dentro. Agora, Elmo, muita gente, vou comer berinjela porque faz bem. Aí não gosta de berinjela, mas come porque dizem que faz bem a berinjela. Com conhecer a história do prato que você está comendo também tem esse efeito? Eu vou gostar desse prato porque ele fala muito sobre de onde eu vim, sobre a minha origem. Tem um prazer especial nesse conhecimento que a gente acaba adquirindo das coisas que a gente come? Conhecimento é tempero, resumindo, traduzindo. Com certeza. Quando você consome algo que você sabe a história e você sabe a identidade desse prato, lhe dá realmente um prazer, né? Posso até dizer um prazer espiritual, e que você, com graça a isso, né? Porque comer é um ato social, né? Comer é algo que vai muito mais do que se alimentar, né? Se eu vou ao restaurante de Marcelo, né, aqui, geralmente eu não vou só, eu vou com um amigo, com dois, e nós lá não iremos apenas se alimentar, que é a necessidade biológica de nutrir-se. Eu vou comer, que é um ato social, que nem fala Roberto da Mata. E quando nós conhecemos o que nós comemos e que ele está enraizado na nossa história, gente, isso é único, sabe? É único. E comida, que eu já falei, comida é cultura, comida é identidade, né? E eu vou citar até um exemplo que eu falo para os meus alunos, né? Eu falo, sabe qual a maior dificuldade de uma mulher nova quando casa? É conseguir fazer para o marido a comida de manhã, sabe? Por quê? Porque a comida da mãe dele é uma comida que está baseada em uma construção cultural. É a comida que ele cresceu, é o referencial de gostoso. Então, quando ele come o feijão que manhã faz, pode ser até um feijão que nem nós falamos na cozinha, remete a tanta coisa, né? Isso. Pode ser um feijão cheio de pimenta, cheio de alho, hipercondimentado. Mas só que quando ele come aquele feijão, ele come no domingo, com a manhã, com o painho, com toda a família. Então, ele come o contexto, ele não come só o feijão. Então, dificilmente a esposa vai reproduzir aquilo, porque ele come todo um contexto histórico que está inserido o feijão. Tem uma coisa bem interessante, inclusive, quando as pessoas saem da Bahia e vão morar fora, sentem muita saudade da farinha. E é saudade mesmo, é vontade de comer com farinha, né? As lembranças do que aquilo remete, né? Eu faço uma pergunta aos meus alunos, eu digo assim, defina o gosto de comida. Eu pergunto, diga uma comida que você gosta. Ele fala, churrasco. Aí eu, defina o conceito de churrasco. Todo mundo fica calado, porque é complicado. Vai dizer carne com sangue, com sal grosso. Não. O gosto de comida é gosto de lembrança, é gosto de história, de momento. É tudo que está associado. Então, tudo que está associado. Pensando nisso tudo, nessa questão social, cultural, histórica e até espiritual que você falou da relação da comida, amanhã é um dia que reúne um pouco de tudo isso, né? Com certeza. As pessoas vão se encontrar, tem o fator religioso, claro, para o cristão católico, o apelo aí do jejum da sexta-feira, mas aqui em Salvador, na Bahia, é muito comum estar a família reunida para comer e muito na Sexta-feira Santa, não é? Na verdade, a Sexta-feira Santa é o dia, a finalização do jejum, né? É o dia de reunião, de congraçamento. É o momento em que a família se reúne para lembrar a dor da perda de Cristo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa reunião, né? Ela tem que ser marcada com a mesa, né? Porque a mesa, ela sacraliza o momento, ela torna especial. E como bons glutões que somos baianos, né? Que temos essa raiz afro-católica brasileira, vamos usar esse termo, nós não conseguimos fazer poucas comidas, né? Diferentemente do sul do país. Então, a tendência da mesa baiana de amanhã é ser uma mesa farta, com vatapá, caruru,
chinchim de frango, Eita. muqueca de peixe, Eita. frigideira de bacalhau, né? E se vacilar ainda tem um Chega, quindim suei. Já suei. de aiá. Para Pra complementar. fechar. Isso, perfeitamente. É boa, viu? A gastronomia baiana é o assunto de hoje do Frequência Baiana, hoje com o historiador e professor de gastronomia do Senac Pelourinho, Elmo Alves, e também com o chefe Marcelo Fujita. Elmo, que experiência o Museu Gastronômico traz para quem o visita, você que entende tudo aí desse assunto? Um pouco. Eu acho que a principal experiência que traz é a experiência de entender, né, a origem da nossa cultura gastronômica, como ela se forma, as contribuições culturais indígena, nativa, portuguesa, lusitana, africana, né? E entender principalmente que a nossa cultura material, ela traduz muito quem nós somos, e depois da nossa língua falada, talvez ela seja o maior elemento que nos dá identidade, nos dá a ideia de pertencimento, o sentido de baianidade. É fácil que nós visitar? temos. Facílimo. Ele está aberto a semana toda, de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Ótimo. Fica onde? Fica no Largo do Pelourinho, no complexo do Senac mesmo. Uhum. O museu, na verdade, ele é um circuito amplo. Ele tem um museu de gastronomia, que tem as exposições de longa duração, tem os painéis temáticos. Gostaria de ressaltar que é um projeto de professor Raul Lodi, que é museólogo e antropólogo, né, renomado. Conjuntamente com esse museu, nós temos um livro, uma loja de livros que vende toda uma bibliografia cultural, histórica e de receitas de culinária do Brasil inteiro. E temos o restaurante do Senac Pelourinho de comida típica, que é um restaurante que tem um enfoque cultural, onde mantém todas as suas receitas, mantendo a cultura e a tradição dessas receitas. Bom, e falando aqui com o Marcelo, que abriu um restaurante com uma pegada andina, trouxe aqui para Salvador, para a gente encerrar, queria te perguntar o que tem sido essa experiência, o que tem sido a experiência do soteropolitano que adentra nesse espaço. A gente está transmitindo uma época em que o olhar para os países irmãos é um pouco mais intenso, né? Queria que você falasse assim, um tanto rapidamente, mas enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre o que tem sido essa experiência desse restaurante. Bom, o restaurante, a experiência está sendo fantástica. A gente tem recebido vários clientes bacanas e que têm voltado e estão gostando muito. O ceviche eu tinha implantado aqui quando cheguei em Salvador em outro restaurante, que foi um restaurante japonês e todo mundo achava que o ceviche era um prato japonês, que na verdade não é, foi adaptado. E lá no restaurante, além do ceviche, nós temos vários outros tipos de pratos, grelhados, pescados, e convido a todos para que conheçam o nosso restaurante, a nossa gastronomia. Claro, gente, falou em comida, a gente vai. Agora, 6h49, a gente vai ficando por aqui. Tá certo, a gente recebe aqui e agradece muito a presença dos nossos convidados, o Elmo Alves, que é professor de gastronomia do Senac, também historiador, e o chefe Marcelo Fujita. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana.